Então, muito boa tarde a todos. Quero começar por saudar o meu ilustre colega, Presidente da Comissão de Ambiente e Energia, o Sr. Ministro do Seu Estado de Estado, senhoras e senhores deputados. Estamos hoje aqui numa audição que, como sabem, foi disputada por um requerimento do Grupo Parlamentar do Partido Socialista e que colheu a unanimidade de todos os grupos parlamentares para atribuir o caráter de urgência que permite que façamos esta reunião em contexto orçamental, e esse requerimento pretende ouvir o Sr. Ministro e o Governo, neste caso, sobre a declaração conjunta Portugal, França e Espanha no sentido de desbloquear a intenção de acelerar as interligações entre a Península Ibérica e a França e ainda as conclusões do Conselho da Energia de 25 de outubro. Conhecem a grelha, cada grupo parlamentar terá 4 minutos numa primeira ronda com direito a resposta direta e teremos depois uma segunda ronda de 2 minutos por grupo parlamentar com resposta de tempo equivalente no final por parte do Sr. Ministro. E sem mais delongas, passo a palavra ao meu colega, Presidente da Comissão de Ambiente e Energia. Muito obrigado, Sr. Presidente. Queria cumprimentar o Sr. Ministro, o Sr. Secretário de Estado, cumprimentar de forma especial o Sr. Deputado Capoulas Santos, Presidente da Comissão de Assuntos Europeus e, em especial, também, se me permitem, os deputados da Comissão de Assuntos Europeus e os deputados, naturalmente, da Comissão de Ambiente e de Energia. O Sr. Presidente já deu a grelha e eu queria dar a palavra, então, ao Sr. Ministro para uma intervenção inicial de 10 minutos, que depois será seguida, então, pelas intervenções de todos os grupos parlamentares e dos DURPs, se estiverem presentes, e as intervenções poderão ser, queria dizer desde já, pergunta-resposta, se assim o entenderem. Sr. Ministro, tenha a palavra para a sua intervenção de 10 minutos. Muito obrigado, Srs. Presidentes das Comissões de Assuntos Europeus de Ambiente e Energia, Luís Capoulas Santos e Tiago Brandão Rodrigues, senhoras e senhores deputados. Em primeiro lugar, peço desculpa pelo meu ligeiro atraso. Agradeço a oportunidade para, durante o período da discussão do Orçamento de Estado, esclarecer, repor os factos e acabar com desinformação e demagogia que ouvi de partidos da direita sobre as interligações energéticas. Aproveitarei também para explicar a visão do Governo sobre o setor energético e as ações em concreto que têm tido o propósito de proteger as famílias e empresas da escalada de preços. Apesar das dúvidas de uns e do desconhecimento de outros, Portugal, Espanha e França fecharam um entendimento a 20 de outubro vantajoso para o nosso país. As atuais infraestruturas de armazenamento e importação de gás natural garantem as operações existentes. No entanto, a atual crise energética obriga a uma maior autonomia, maior independência e também maior solidariedade na Europa. A construção de novos gasodutos de interligação entre sistemas conexos permite aproveitar a capacidade já existente e colocá-la à disposição de outros Estados-membros, além de diversificar aquilo que é a segurança de aprovisionamento. Sabemos que as decisões de hoje têm de priorizar os objetivos de descarbonização progressiva do setor energético e da economia. O entendimento alcançado pelos 3 países em outubro parte da constatação da necessidade de acelerar o desenvolvimento das interligações para concluir o mercado energético da União Europeia e reforçar a transição energética no âmbito do Green Deal. Assim, o novo corredor de energia verde prevê a conclusão das futuras interligações entre Portugal e Espanha, designadamente ligando Celurico de Beira a Zamora, um gasoduto marítimo entre Barcelona e Marselha e a preparação destas infraestruturas para transportar hidrogênio e metano, ou seja, gases renováveis. Está prevista para 9 de dezembro uma reunião em Alicante que juntará a Presidente da Comissão Europeia, o Primeiro-Ministro de Portugal, o Presidente da República Francesa, o Presidente do Governo de Espanha, para serem tomadas decisões sobre calendarização e fontes de financiamento. O objetivo é apresentar estes projetos à Comissão Europeia até 15 de dezembro, com vista à elegibilidade para financiamento europeu. Importa esclarecer que o Acordo de 2015, no atual contexto, era uma mão cheia de nada no que diz respeito ao gás. Não tinha financiamento garantido e não iria avançar face à oposição de França quanto à interligação. A Comissão Europeia, tal como os nossos parceiros europeus, incluindo a Alemanha, parte interessada no reforço das interligações energéticas da Península Ibérica com o resto do continente, considerou muito bem-vindo o entendimento político alcançado entre Portugal, Espanha e França. A Comissão também foi clara relativamente ao financiamento.
não apoiam projetos de combustíveis fósseis. O entendimento, ao ter como foco estratégico o transporte de hidrogênio, potencia o acesso ao financiamento comunitário e é um investimento que olha para o futuro, garantindo a descarbonização da rede de gás natural e o transporte de produção própria. A iniciativa European Hydrogen Backbone refere que os gasodutos de hidrogênio são a opção mais eficiente em termos de custos para o transporte de grandes volumes nas distâncias máximas médias expectáveis a nível da União Europeia relativamente às restantes opções de transporte. A concretização deste entendimento associa Portugal e ao hidrogênio e outros gases renováveis produzidos no nosso país ao European Hydrogen Backbone, um importante fator de competitividade para as indústrias de futuro. Futuramente, não seremos apenas um corredor de passagem, seremos um país exportador de energia verde, produzida em Portugal e com elevado valor acrescentado. Neste quadro, Sines terá a sua importância reforçada, porque além do transporte marítimo de hidrogênio, amónia e metanol, o entendimento que alcançamos com Espanha e França abre a porta a mais oportunidades no que diz respeito à exportação via gasoduto. Senhoras e senhores deputados, quanto à eletricidade, o entendimento alcançado com a Espanha e França não só acautela, como dá fogo aos projetos já existentes de interligações elétricas, embora, neste caso em concreto, o PSD tenha desenvolvido a estranha tese que, com o entendimento para o corredor verde, se abandonava os anteriores objetivos, prejudicando Portugal e favorecendo a França. Ora, a verdade é que França mostrou todo o interesse em reforçar as interligações elétricas com Espanha e também com Portugal, e quem tiver dúvidas quanto a isso, basta ouvir e ler as declarações recentes de governantes espanhóis e franceses, incluindo as do presidente Macron. Ou seja, o impasse que existia e que este entendimento veio desbloquear dizia respeito às interligações de gás entre Espanha e França e não às de eletricidade que estão a avançar. Aproveito para expor alguns elementos sobre as interligações elétricas entre Portugal e Espanha que estão a ser reforçadas. Em 2021, a capacidade de interligação entre os dois países contava com 9 interligações, 6 linhas a 400 kW e 3 linhas e 3 linhas a 220 kV, encontra-se em curso a 10ª interligação elétrica entre Portugal e Espanha, um projeto de interesse comum reconhecido pela Comissão Europeia. A dupla linha entre o Minho e Galiza, além da capacidade de recepção adicional de nova geração, nomeadamente de origem renovável, e de permitir aumentar a utilização e a integração de energias renováveis, também vai garantir o valor acordado para o funcionamento do mercado ibérico de eletricidade, ou seja, vai possibilitar que a rede nacional de transporte de energia possa continuar a assegurar os 300 megawatts de capacidade de interligação entre os dois países. Nos objetivos definidos pela Comissão Europeia e inscritos no Programa Nacional de Energia e Clima, Portugal tende a atingir 15% de interligações elétricas dentro de 8 anos. Os resultados mostram que se mantém a ambição ibérica para assegurar uma efetiva e robusta ligação ao mercado europeu de energia, que nós cumprimos a meta estabelecida para 2020 de 10%, e o rácio entre a capacidade de interligação e a capacidade instalada no sistema eletroprodutor entre Portugal e Espanha foi superior a 15% no ano passado. As escolhas que fizemos para a transição energética, nomeadamente em matéria de fontes de energia renováveis, revelaram-se oportunas, corretas e baratas. A uma pandemia seguiu-se uma guerra e um aumento da inflação, para o qual muito contribuíram os preços da energia. Às consequências para as empresas e para as famílias temos respondido e continuaremos a responder atempadamente e com proporção. No setor de energia, a par das respostas conjunturais robustas, este Governo tem construído soluções estruturais, incluindo, como não podia deixar de ser, no panorama europeu. A aposta atempada de Portugal nas energias de fonte renovável tem permitido preços mais baixos, maior autonomia e maior independência, em suma, mais soberania. No contexto de guerra, apostámos num novo quadro legal que simplifica licenciamentos, sem comprometer a exigência de proteção ambiental, porque precisamos de continuar a acelerar a transição para as energias renováveis, para a economia circular e para a descarbonização da economia.
Com o mecanismo ibérico, uma concretização política dos governos de Portugal e Espanha, podemos reduzir o impacto da subida do preço do gás no da eletricidade e podemos ver que até 31 de outubro nós falamos de uma redução de 15% no preço de mercado, cerca de 47 euros megawatt-hora, ou de um total de 316 milhões de euros para quem está exposto ao mercado. Possibilitámos o regresso dos consumidores ao mercado regulado do gás, tal como acontece no setor da eletricidade, para ajudar a mitigar os efeitos dos significativos aumentos dos preços. Uma escolha que pode representar passar para menos de metade dos valores praticados no mercado livre. No próximo ano, temos prevista uma injeção financeira de cerca de 3 mil milhões de euros nos setores industriais e económicos e de cerca de 3,3 mil milhões de euros para os consumidores domésticos, além de uma redução da dívida tarifária de 830 milhões de euros, quase metade do valor da dívida tarifária. Portugal, através da proteção do mercado e de tarifas fixas, conseguirá que os seus consumidores domésticos de eletricidade tenham apenas um aumento de 1,1% e, no caso do gás, de 3,9%, valores abaixo daquilo que é a taxa de inflação. No que respeita às empresas e consumidores não beneficiários do mercado regulado, por via daquilo que é a redução das tarifas de acesso à rede, registarão uma poupança em concreto 60% na eletricidade e de quase 80% no gás, quando nós consideramos os preços do segundo trimestre de 2022. Podemos também olhar, se quisermos, para os boletins de comparação dos preços de eletricidade e de gás da ERSE, da Entidade Reguladora dos Serviços Energéticos, relativamente ao primeiro semestre de 2022. Na eletricidade apresentamos preços mais baixos no mercado doméstico e não doméstico do que Espanha, a União Europeia ou a zona euro. No gás, temos preços abaixo de Espanha e da média da União Europeia. O nosso país está mais competitivo, atrai e retém mais investimento, porque o percurso feito tem protegido os consumidores nesta crise energética. Sejam famílias, sejam empresas, este Governo tem conseguido responder através de medidas políticas, orçamentais e regulatórias. Portugal foi pioneiro ao assumir em 2026, na COP de Marrakech, o objetivo da neutralidade carbónica para 2050. Uma meta ambiciosa, mas acessível, porque começámos desde logo a trabalhar para alterar paradigmas, garantindo o respeito pelos limites do planeta, a otimização e a racionalização do uso dos recursos. Como disse o Primeiro-Ministro, agora no Egito, na COP27, temos a capacidade, a ambição de passar de importadores de energia fóssil a exportadores de energia verde. Por isso, estamos a reunir as condições para antecipar para 2045 o objetivo de saldo zero em emissões de gases com efeito de estufa. Em 2021, 60% da produção de energia elétrica teve origem em energias renováveis. No Plano Nacional de Energia e Clima ficou previsto que o peso das renováveis fosse de 80% até 2030. Com a aceleração dos múltiplos projetos já em curso, acreditamos que a meta seja alcançada em 2026. A emergência climática e a guerra não nos fizeram recuar nos objetivos que o Governo inscreveu no seu programa, nem nas suas ambições. Pelo contrário, motivou-nos a acelerar a transição energética e a responder ao desafio climático. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Ministro. Ia dar agora a palavra ao Grupo Parlamentar do PSD e gostava de dizer a todos os senhores deputados que teremos que ser muito estritos com os tempos, tanto nas intervenções dos grupos parlamentares como na intervenção dos membros do Governo, uma vez que às 4 temos uma audição regimental do Orçamento de Estado, juntamente com... Sr. Secretário de Estado, eu ia agradecer que não falassem. Uma audição regimental do Orçamento de Estado, juntamente com a Comissão de Orçamento e Finanças. Ia dar a palavra agora ao Sr. Deputado Hugo Martins de Carvalho, do Grupo Parlamentar do PSD. Para uma intervenção de 4 minutos, que pode ser seguida ou partida. Sr. Deputado, tem a palavra. Muito obrigado, Sr. Presidente, Sr. Ministro, Srs. Deputados. Sr. Ministro, começou por pedir desculpa por chegar atrasado, mas era para vir fazer o discurso do Orçamento de Estado, chegava mais do que a tempo, mas é só às 4 horas, não era às 2. Agora era mesmo para falar do acordo que anunciou. Aproveitou para não fazer isso e para vir acusar o PSD de demagogia e falsas teses. Portanto, vamos ver para não ficar sozinho nesse debate. Há um acordo anunciado por 3 chefes de governo, Portugal, Espanha e França, que diz que decidiram especificamente trocar o Midcat por um traçado Barcelona-Marselha e fazer Celurico-Zamora. Especificamente. E depois na eletricidade diz, e na eletricidade aceleramos a Biscaia e depois vamos identificar outras ligações. Financiamento pouco se lia, prazos também pouco se lia e, portanto, se o PSD conhecia um acordo
que tinha gás e que tinha 3 ligações identificadas, que não estão aqui identificadas, faz o que é absolutamente natural. É escrutínio. É o nosso dever escrutinar o Governo, perguntar porque é que não está no acordo vertido o que já estava acordado com financiamento e com prazos. O Sr. Ministro leva isto a mal e o Governo leva isto a mal, diz, não sabem do que estão a falar, foi dar uma entrevista, que eu já vi várias vezes, tem frases brilhantes, foi dar uma entrevista a dizer, não sabem do que estão a falar, nunca viram um acordo. Isto não é uma crítica ao PSD, é uma crítica a si próprio, Sr. Ministro, porque o Sr. Ministro não é presidente de uma empresa que tem segredo de negócio, é Ministro da República e, portanto, quando negocia coisas pelos portugueses, tem o dever de informar, não é o dever de anunciar, tem o dever de mostrar o que é que anunciou. Então, quer dizer, negocia uma coisa, diz que chegou a um acordo histórico e depois não divulga o que negociou. Eu sinceramente não percebo. Entretanto, depois põe o PS a ganhar tempo, o Partido Socialista opôs-se a um direito putschativo do PSD para trazer cá o Primeiro-Ministro por causa do Orçamento do Estado, mas em pleno Orçamento do Estado conseguiu marcar 2 reuniões extraordinárias de 2 comissões e conseguiu trazer cá o Sr. Ministro em pleno Orçamento do Estado, enquanto ganhava tempo, enquanto pedia a Espanha, pedia à França que viessem dizer não, nós fartámos de falar de interligações. Então não falámos de interligações, por amor de Deus, claro que está previsto. E depois o Sr. Ministro dá uma entrevista a dizer, cito, não assinámos nada. Houve um comunicado de imprensa que resultou de um entendimento. Então, afinal, não há acordo. E depois dos ministros franceses, espanhóis terem dito, não, falámos de interligações, havia interligações, o Sr. Ministro também dá uma entrevista a dizer assim, o objetivo da reunião era desbloquear o gás e não abordar interligações elétricas. Então, afinal, a reunião não foi sobre interligações, eles estão a dizer que foi sobre interligações. Sr. Ministro, está a perceber o meu problema? O meu problema é que isto é uma confusão de todo o tamanho. E, portanto, a primeira pergunta é muito fácil. É se trouxe o tal acordo que eu não conheço. E se o Sr. Presidente depois pode interromper os trabalhos um bocadinho para ser distribuído pelos grupos parlamentares o tal acordo que eu não conheço. Eu vi os especialistas, o Sr. Ministro na televisão disse o PSD não sabe o que está a falar. E os especialistas também não, porque não viram o acordo. Portanto, a minha primeira pergunta é muito simples. É se o trouxe e se o pode distribuir, porque eu ainda não o recebi e gostava de o ler. Porque o que está evidente para já e até agora é assim. É que França negociou o que queria e pôs os governos todos a anunciar o que queria. Toda a gente se comprometeu. O resto depois vê-se. E, portanto, fraca negociação, que é o que foi feito, expor o país, foi o que foi feito, é não estar no acordo que só fazemos isto se houver financiamento europeu. É não estar no acordo que só fazemos isto se os outros também fizerem, porque estiveram 7 anos sem conseguir coisa nenhuma. Isso é fraca negociação. E, portanto, o que não está vertido no acordo e que devia estar, e se há alguma coisa do lado do Governo que queira partilhar, era mais útil ter essa atitude do que levantar as falsas teses, a demagogia e etc. O que estamos a fazer é escrutínio. E o escrutínio é absolutamente natural. E, portanto, o que eu lhe pedia mesmo é se pode então distribuir o acordo. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado, e queria dar a palavra ao Sr. Ministro e agradecer ao Sr. Deputado porque tem agora, salvo erro, 43 centésimos de segundo para a sua segunda intervenção. É só para dizer que já não vai ter a oportunidade de ter a palavra depois. Tá, obrigado. Sr. Ministro. Sr. Deputado Carvalho, quero lhe agradecer. Dar nota do seguinte, houve um encontro entre o Primeiro-Ministro de Portugal, o Presidente do Governo Espanhol e o Presidente francês. O objetivo da reunião era desbloquear aquilo que do acordo de 2015 não avançava. O bloqueio existia ao nível da interligação de gás e os 3 responsáveis, digamos assim, dos governos dos 3 países procuraram desbloquear aquilo que estava bloqueado. O acordo de 2015, no que diz respeito às interligações elétricas, não tem nenhum bloqueio no que diz respeito à sua implementação. São projetos de interesse comum, estão a avançar, têm o seu processo próprio. Tinha um bloqueio ao nível do gás. Tinha um bloqueio que resultava daquilo que era o traçado da interligação de gás pelos Pirineus, que tinha originado que os reguladores deixassem os reguladores franceses, o regulador espanhol, de considerar estas interligações a gás como prioritárias. E, portanto, na prática, não estavam inscritos como processo de interesse comum e não tinham, por essa razão, qualquer tipo de perspectiva da sua implementação.
como o nosso projeto, que nós tínhamos interesse em implementar, nomeadamente da terceira interligação de gás em Portugal com Espanha, estava dependente também daquilo que era o entendimento de Espanha com França relativamente à interligação a gás, o que aconteceu foi uma reunião entre os três países para desbloquear a interligação a gás. Desse acordo resulta dois aspectos muito importantes para o nosso país. Um novo traçado através de Barcelona-Marselha, que permite desbloquear aquilo que inicialmente estava bloqueado, que era o traçado entre Espanha e França pelos Pirineus. Segundo lugar, uma valorização daquilo que era a interligação, passando a prepará-la para o futuro, nomeadamente associando-a àquilo que é o hydrogen backbone em termos europeus, para permitir que esta infraestrutura esteja associada com os projetos de desenvolvimento futuros e que dessa forma permita também estar necessariamente mais alinhado com aquilo que são as perspectivas da União Europeia quanto àquilo que é o seu financiamento futuro. E, portanto, o acordo foi um acordo positivo para o país porque desbloqueou o que estava bloqueado, que era a interligação a gás. Na parte elétrica, aquilo que aparece no comunicado de imprensa desse encontro é que se mantêm os compromissos do reforço das interligações elétricas, que se mantém aquilo que eram os objetivos que estavam definidos. Depois, porque o encontro que existiu, também aparece lá no comunicado de imprensa, que vai haver em Alicante no dia 9 um encontro entre estes vários países para estruturar todos os aspectos técnicos, tal como aconteceu em Madrid em 2015. O Acordo de Madrid comparará com aquilo que é o resultado do Acordo de Alicante. O que aqui houve uma precipitação foi tentar comparar um comunicado de imprensa com um texto que resulta do encontro em Madrid. Não, a precipitação foi do PSD. Foi uma precipitação do PSD. E já houve a oportunidade dos vários países de esclarecerem o PSD relativamente a essa precipitação. Porque o PSD poderia ter valorizado aquilo que era o desbloquear de algo que estava bloqueado no Acordo de 2015 e aquilo que é a reafirmação daquilo que são as interligações elétricas que estavam estabelecidas em 2015. Depois dar nota do seguinte, vai encontrar, é que o PSD depois, para além de se ter precipitado relativamente à interpretação, faz uma tese associada a isso, que era que França tinha os seus objetivos atingidos pela não existência das duas interligações elétricas. Vai encontrar também, com facilidade, declarações do presidente francês a dizer que aquilo que quer é o reforço das interligações elétricas. Portanto, não há nenhum bloqueio nas interligações elétricas. Não há entre Portugal e Espanha, que nós estamos a concluir a 10ª interligação, não há entre Espanha e França. Havia um bloqueio, sim, no gás, e foi isso que foi desbloqueado, e por isso é que o resultado do entendimento foi tão positivo, porque nós conseguimos desbloquear o que estava bloqueado, Sr. Deputado. Muito obrigado, Sr. Ministro. Dou agora a palavra ao Grupo Parlamentar do PS. Sr. Deputado, eu quando disse que íamos ser estritos é por respeito também à COF, tem 43 centésimos de segundo, então faça como nos concursos de televisão, Sr. Deputado. Quando eu lhe der a palavra, o relógio contará e eu vou-lhe dizer, Sr. Deputado, para terminar. Tem a palavra, Sr. Deputado. E o acordo? Bom, o Sr. Ministro ficou sem tempo para responder, sem responder. Eu dou agora a palavra então ao Grupo Parlamentar do Partido Socialista e queria dar a palavra ao Sr. Deputado João Paulo Rebelo. Pelo que eu sei, dois Srs. Deputados vão fazer consecutivamente. Seguido, Sr. Presidente, sim. Muito bem. Então, quando terminar, depois pode começar. Muito obrigado. Queria saudar os Srs. Presidentes, quer da Comissão de Ambiente e Energia, quer, naturalmente, da Comissão de Assuntos Europeus, comissão que integro e devo dizer que, com muito orgulho, aqui estamos a discutir e na presença do Sr. Ministro do Ambiente e da Ação Climática, um tema que, pelos vistos, pela intervenção do meu antecessor, deputado PSD, Hugo Carvalho, havia uma grande urgência em procurar escrutínio, em procurar informação sobre o tema, mas depois ali pelo meio quase que deu a entender que esta sessão, afinal, não era um bocadinho extemporânea. De facto, eu acho que é muito pertinente, e daí termos apresentado o requerimento, de resto que já vem no seguimento na Comissão dos Assuntos Europeus, no seguimento da Comissão dos Assuntos Europeus, termos recebido o Sr. Secretário de Estado dos Assuntos Europeus, que nos veio dar conta das conclusões do Conselho de 20 de outubro, onde, efetivamente, este acordo alcançado pelo nosso país já era conhecido e, de facto, de tão positivo que temos que o reputar.
Eu queria, portanto, o Grupo Parlamentar do PS vai dividir a intervenção com o meu colega Ricardo Pinheiro, mas eu não posso deixar aqui duas coisas que para a Comissão dos Assuntos Europeus e para o Grupo Parlamentar do PS, naturalmente, é muito significativo. O Sr. Ministro tem sido responsável no contexto dos assuntos europeus e das negociações de contexto europeu, absolutamente exemplar, competente, e isso é um orgulho para o Grupo Parlamentar do Partido Socialista registrar. Aliás, as críticas que ouvimos, por exemplo, ao mecanismo ibérico, hoje, quando a Presidente da Comissão Europeia, quando outros países começam a dizer que se calhar não é outro assunto, mas é outra vitória que este Governo conseguiu e este Ministro conseguiu, eu não posso deixar de valorizar isso e para cumprir os 2 minutos passo então a palavra ao meu colega Ricardo Pinheiro. Se me permite, passo a palavra ao Sr. Deputado Ricardo Pinheiro. Tem a palavra, Sr. Deputado. Senhores Presidentes, Sr. Ministro e Sr. Secretário de Estado, Senhoras e Senhores Deputados, o nível a que o debate chegou precisa claramente de um exercício de análise à realidade. O momento atual em matéria de eletricidade é objetivo, simples e, acima de tudo, determinado. Acelerar os esforços para finalizar a nova ligação elétrica através do Golfo do Biscaia, identificar e avaliar e implementar novos projetos de interligação. Existem 3 projetos na lista dos projetos de interesse comum entre Espanha e França. O Golfo da Biscaia, fase de decisão final de investimento até final de 2022 e entrada em vigor em dezembro de 2027. Aragão, Pirineus Atlânticos, em consideração com possível entrada em exploração para setembro de 2030. Ainda em matéria elétrica, Navarra, Landes, em consideração também no plano francês. Mais do que um acordo, é importante revisitarmos a estratégia europeia para o hidrogênio, onde, de facto, passada uma primeira apresentação em abril de 2021, também em abril de 2022 voltamos a ser contemplados com uma atualização dessa estratégia. E é clara na forma como as interligações de gás se fazem, pelo menos na visão da Comissão Europeia, em matéria de interligações. Já na visão de 2021 era claro a forma como Celurico da Beira devia ficar ligado a Bilbao e o troço que aparece nesse primeiro documento é claro em relação a esta ligação. O mais importante neste exercício, claro que o Governo e o Ministro do Ambiente o fez de uma forma clara. Identificar quais os principais investimentos para a produção e criação de novas oportunidades em matéria de produção de hidrogênio, mas ao mesmo tempo garantir que estes investimentos têm a cobertura das redes transeuropeias de energia e ao mesmo tempo possam ser classificados nos projetos de interesse comunitário. Senhor Ministro, ficamos satisfeitos pela forma como somos capazes de identificar projetos que têm a possibilidade de ser financiados por fundos europeus e ao mesmo tempo não sacrificar nem honorar aquilo que possa ser a tarifa de gás ou de eletricidade dos portugueses. Muito obrigado, Sr. Deputado. Dou a palavra então ao Sr. Ministro para responder. Muito obrigado. Queria agradecer aos Srs. Deputados pelas intervenções. Dar nota do seguinte, que o acordo alcançado por Portugal, Espanha e França foi saudado pela Alemanha, foi saudado pela Comissão Europeia e não foi por acaso. Se há processo e aprendizagem que nós devemos tirar da crise que estamos a viver, resultado da guerra na Ucrânia, é a excessiva dependência de determinadas origens no que diz respeito ao gás. E a necessidade que existe, do ponto de vista europeu, mas também depois se traduz nas necessidades nacionais, da diversificação daquilo que são a origem, nomeadamente do fornecimento de energia, em particular, seja ela energia elétrica ou gás. É conhecido que Portugal e Espanha têm um déficit do ponto de vista das interligações com o resto da Europa. Era fundamental aprender com este processo e com esta crise e procurar responder e desbloquear aquilo que, em concreto, que existia e que estava bloqueado do acordo de 2015. E, portanto, este acordo é um acordo que é muito positivo. E é um acordo que vem no momento certo, porque posiciona Portugal no âmbito do hydrogen backbone da Europa, permite reforçar aquilo que é a capacidade do país
ouvi discussões em que se colocava se era uma matéria que favorecia, desfavorecia outros pontos de recepção de gás em Portugal. A verdade é que uma infraestrutura com estas características tanto permite reforçar a capacidade do país de importação de gás, se tal for necessário, se nós tivermos algum problema relativamente às origens que atualmente nós temos para importar gás, mas também permitirá a possibilidade de exportação de gases e, em particular, gases renováveis no futuro, permitindo aproveitar aquilo que pode vir a ser esta futura ligação. Obviamente que o nosso interesse é não só procurar que o projeto tenha elegibilidade a nível daquilo que é o financiamento europeu, como aqui disse muito bem o Sr. Deputado Ricardo Pinheiro, que devemos procurar que este financiamento nos salvaguarde de ter algum tipo de custo ou ónus para os consumidores nacionais e devemos também adaptá-lo o mais que pudermos para o futuro. Aproveitar o atual contexto para preparar esta infraestrutura para aquilo que é as suas máximas utilizações para o futuro. E, portanto, este projeto vem reforçar aquilo que é o nosso posicionamento como país, que aproveitando aquilo que é o trabalho que fez do ponto de vista das energias renováveis, está hoje a fixar indústria ao nível da produção de hidrogênio e gases renováveis e tanto vai potenciar o trabalho que foi feito e que está a ser feito, como vai também reforçar e valorizar aquilo que é o papel que Sines vai ter, porque é complementar àquilo que é, em particular, a relevância do Porto de Sines naquilo que pode ser o papel de exportação a nível internacional. E, portanto, o nosso país responde àquilo que é a necessidade europeia através do reforço dessas interligações. Do ponto de vista das interligações elétricas, aquilo que foi estabelecido em 2015 tem, no nosso entender, condições para ser e deve ser implementado. Como aqui já fez referência bem, há um conjunto de projetos que são projetos de interesse comum e que estão em processo de implementação e há interesse da parte do Governo espanhol na sua implementação, há interesse da parte do Governo francês na sua implementação e nós estamos a fazer a nossa parte com aquilo que é a 10ª interligação de Portugal com a Espanha. Nós o que é que pretendemos agora na Cimeira de Alicante? Para terminar, pretendemos na Cimeira de Alicante, já com a presença da Comissão Europeia, uma maior estruturação daquilo que é o entendimento que foi obtido na reunião em Bruxelas. E é nesse momento que se vai ter a tradução de um acordo de natureza escrita com maiores detalhes e que compara, esse sim, com o Acordo de Madrid de 2015. E, portanto, há uma diferença entre aquilo que é o entendimento que foi obtido agora na reunião em Bruxelas e que foi comunicado através do comunicado de imprensa e aquilo que vai ser um texto normal do encontro entre os chefes dos vários países, em que vai ter um conjunto de detalhes à semelhança do que aconteceu no passado. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Ministro. Dava agora a palavra ao Grupo Parlamentar do Chega e a intervenção será feita pelo Sr. Deputado André Ventura. Os serviços da 11ª Comissão receberam uma comunicação dizendo que o Sr. Deputado André Ventura, que não faz parte de nenhuma destas comissões, substituiria a Sra. Deputada Rita Matias nesta comissão. Sr. Deputado, tem a palavra. Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Ministro, cumprimento a si, aos Secretários de Estado, começando por lhe dizer o seguinte. O Sr. Ministro e os deputados do Partido Socialista disseram que era com muito orgulho que aqui estavam e para prestar os devidos esclarecimentos. Não, os seus deputados estão aqui hoje porque a direita quis que o Governo prestasse esclarecimentos de algo que devia ser prestado, que é um acordo desta dimensão, que o PS entendeu depois fazer uma chamada aqui à Comissão, quando todos sabemos que era o Sr. Primeiro-Ministro ou o Sr. Ministro que deviam, em plenário, dar explicações sobre isto, mas o PS entendeu que era assim que devia fazer. Portanto, se estão hoje aqui, é porque a direita quis que viessem aqui hoje dar explicações de uma matéria que é grave e que pode vir a custar muito aos contribuintes. O Sr. Ministro começa por dizer o seguinte: vamos ter uma cimeira e vamos ver depois como é que isto se financia. E Deus queira que haja fundos europeus. Deus queira, porque se Deus não quiser, estamos todos tramados, na verdade. Portanto, um governo que numa operação desta importância diz basicamente que ainda não sabe como é que vai ser financiado, mas esperemos que seja por fundos europeus, diz bem de como é que está a gerir em matéria de ambiente uma matéria desta importância. E, portanto, Sr. Ministro, eu gostava que hoje, que é o momento próprio, estamos abertos ao público, para o Sr. Ministro dizer isto. Quanto é que isto nos vai custar? É isso que as pessoas em casa estão a perguntar assim. Quanto é que isto nos vai custar? 2. Quem é que vai pagar? E 3. Se os fundos europeus não cobrirem
este investimento, vai ou não Portugal pagar este investimento e como? Era simples. Vamos aumentar impostos. Pronto, fica claro. Assim vieram aqui prestar o que deviam fazer, dizer verdade aos portugueses. Vamos aumentar impostos para pagar isto. Vamos. Para dizer assim. Agora, é estranho é dizer que se Deus quiser a Europa pagará. Então, se Deus não quiser? Quer dizer que Deus às vezes não quer, Deus nem sempre faz aquilo que a gente quer, não é? Portanto, Sr. Ministro, eu acho que nesse aspecto, não sei se tem fé ou não, mas acho que o excesso de fé também nos pode levar a um certo voluntarismo. E, portanto, a primeira questão que eu queria fazer era quanto é que isto vai custar e quem é que vai pagar isto e se a Europa não pagar, com que dinheiro é que vamos pagar isto? Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Dou agora a palavra ao Sr. Ministro, então, para responder. Sr. Ministro, tem a palavra. Eu acho que em muitas matérias da natureza humana Deus não é chamado e esta aqui também não precisa de ser, não é? Portanto, acho que nós nos conseguiremos entender relativamente às soluções que temos que encontrar para problemas, nomeadamente da energia. Ao Sr. Deputado, em primeiro lugar, eu não consigo entender porque é que caracteriza esta situação como grave. O acordo de 2015 que Portugal celebrou com Espanha e com França e que este Governo procurou valorizar e cumprir estava bloqueado no que diz respeito a uma interligação a gás. Não tinha fonte de financiamento e não iria ser executado. É grave o país tentar desbloquear? É mais grave tentarmos desbloquear isto procurando que o financiamento do projeto que estava em 2015 seja financiado a nível europeu? É isso que o Sr. Deputado considera que é grave? É que eu não consigo entender, Sr. Deputado, o que é que tem de grave o país procurar reforçar as suas interligações energéticas, nomeadamente desbloquear aquilo que era um impasse que existia para reforçar a capacidade do país. É grave o país ter mais soberania energética, Sr. Deputado? Reforçar as interligações para não estar tão dependente? É tudo grave para o Sr. Deputado, que geralmente nos seus discursos valoriza a soberania? É grave isto, Sr. Deputado? Eu não acho que seja grave. Eu acho que isto é positivo. E se calhar valia a pena o Sr. Deputado valorizar. Porque o acordo de 2015, no que diz respeito à interligação a gás, não ia ser executado, Sr. Deputado. Não tinha forma alguma de ser executado. Não tinha o financiamento precioso que o Sr. Deputado agora fala. Não havia nada relativamente ao gás, Sr. Deputado. E o que o governo português fez foi um acordo com outros dois países para procurar desbloquear o que estava bloqueado num reforço de interligações para aumentar a soberania energética do nosso país. Para termos mais liberdade, Sr. Deputado. No caso de termos uma situação chata naquilo que são as fontes onde nós recebemos gás, nomeadamente porcinos ou outras interligações. E o que é que nós estamos a procurar fazer? Estamos a procurar fazer o mesmo. Quando em 2015 havia um conjunto de intenções relativamente ao financiamento, que não se vieram materializar, porque o projeto não avançou. Mesmo essas fontes de financiamento agora já nem eram elegíveis, porque entretanto este tipo de projetos já não são apoiados. Portanto, o que nós estamos a tentar procurar fazer é procurar valorizar o projeto de 2015 à luz daquilo que são os novos critérios de financiamento europeu para ele poder ser financiado. E sim, é essa a nossa obrigação. Se não existir financiamento europeu, tem que se reavaliar se existe capacidade económica, se existe valor que justifique esta interligação, independentemente desse financiamento. É isso que se tem que fazer. E geralmente esse financiamento é visto em termos quê? Tarifários. É na tarifa que nós temos que verificar se nós incorporamos ou não na tarifa este custo, e este custo é pago pelos consumidores. Portanto, no que diz respeito em concreto ao nosso papel é esgotar, o país tem que esgotar todas as possibilidades para financiar este projeto a nível europeu e procurar adaptá-lo para o futuro. Se adaptarmos para o futuro, temos muito maior probabilidade de ele ter enquadramento e viabilidade económica. Muito obrigado, Sr. Ministro. Volto a dar a palavra ao Sr. Deputado André Ventura, do Grupo Parlamentar do Chega. Tem a palavra, Sr. Deputado. Obrigado, Sr. Presidente. Sr. Ministro, registro que se faz desentendido sobre o que estamos aqui a dizer. Ninguém, apesar de estarmos perante uma repetição de acordos de 2014 e 2015, mas isso seria para outra discussão, ficou a pergunta por responder. Quanto é que isto vai custar? E eu gostava que desse uma perspectiva concreta aos portugueses, já que falou da tarifa, e portanto os consumidores hoje à noite saberão que se isto correr mal na Europa são eles que vão pagar, eu devolvo-lhe a questão porque certamente terá algum número para nos dar. Quanto é que isto nos vai custar? Obrigado, Sr. Deputado. Sr. Ministro, tem 40 segundos para responder, porque o relógio foi a zero, mas tem 40 segundos para responder.
Tem a palavra. Sr. Deputado, nós procuraremos que o projeto seja financiado a nível europeu. O custo estimado neste momento é cerca de 300 milhões de euros. Obrigado, Sr. Ministro. Sr. Deputado, tem a palavra. Obrigado. A par disto, o Sr. Ministro sabe que o traçado entre Celurico da Beira e a fronteira com Espanha foi chumbado pela Agência Portuguesa do Ambiente, por causa da paisagem protegida e classificada do Alto Douro Vinheteiro. E, portanto, o que vamos ter é que mudar provavelmente esse trajeto, o que vai trazer também custos novamente adicionais. Segundo, portanto, isto parece-me um dado, que também é importante que as pessoas saibam, que vai ter mais custos. Segundo, parece evidente que este projeto valoriza os terminais espanhóis de gás de Barcelona e de Valência e deixa Sines fora do relevo estratégico. E este é outro ponto que nos parece importante discutir. Onde é que Sines, que poderia ser a grande, aliás, anunciada pelo Primeiro-Ministro António Costa, como a grande projeção, infraestrutura portuguesa, vai ganhar com este acordo? E, portanto, era importante que o Sr. Ministro também pudesse explicar isso. Terceiro, ao Sr. Ministro, eu compreendo que diga há acordo. Nós não sabemos qual é o acordo. Gostávamos de saber qual é, ainda não sabemos, vamos saber. E o Sr. Ministro diz não compreende as críticas que são feitas. Mas é que não é só pelo Chega e pelo PSD que são feitas críticas. Olha, eu vou-lhe ler. O antigo Presidente da APREN, o engenheiro António Sá da Costa, diz que é um monumental disparate o que estamos a fazer. O Dr. João Matos Manso, ex-gestor da EDP, portanto não tem nada a ver com a direita portuguesa, diz: tenho dúvidas que Portugal ganhe alguma coisa com o gasoduto ibérico. Há uma lista de especialistas ligados à direita e à esquerda que põem em causa as vantagens deste acordo. E tanto que o Sr. Ministro diz: eu não compreendo as críticas que a direita faz a este acordo, é que não é só a direita. Há 1 milhar de pessoas que fazem críticas a este acordo. E era importante perceber isto. Como o tempo é muito curto, eu vou mesmo terminar, Sr. Presidente, questionando apenas sobre isto, Sr. Ministro. Sim, para terminar Para terminar, mesmo. Sr. Presidente, mesmo, para terminar, soubemos há pouco tempo, embora agora com estudos mais profundos, que o Algarve tem reservas de gás natural para 15 anos. O Algarve tem reservas de gás natural para 15 anos. Porquê é que o Governo não retoma o processo de concurso para a sua exploração? Muito obrigado, Podendo isso Sr. ser um Deputado. fator fundamental e estratégico para Portugal. Obrigado e obrigado pela tolerância. Muito obrigado, Sr. Deputado. Dou a palavra então ao Sr. Ministro e tenho agora até aos 40 segundos. Obrigado, Sr. Ministro. O Sr. Ministro não tem 9 segundos, não, tem 30 agora. Tem 30 segundos, até aos 40. Dá muito mais tempo. É verdade que o anterior traçado foi chumbado e neste momento está a REN a trabalhar com a APA para procurar na parte do traçado que foi chumbado a corrigir para poder ver se é aprovado. Não traz custos adicionais, Sr. Deputado. Não traz custos adicionais de desenhar um novo traçado. Aparentemente, do que nós tínhamos conhecimento, estamos na mesma ordem de grandeza dos valores. No que diz respeito à valorização de Sines, repare, se nós estamos a falar de um projeto adaptado para o futuro, para a exportação de gases renováveis e para a exportação de hidrogénio, se nós vamos ter produção, nós vamos sempre aproveitar o gasoduto para exportação. Para efeitos de importação, não é negativo nós não estarmos exclusivamente dependentes de Sines. Não é negativo para Sines. Portanto, a ter mais uma interligação, um país como nós, ganhamos do ponto de vista de futuro, porque ganhamos mais resiliência e ganhamos mais possibilidades de exportação futura. E, portanto, não é negativo nesse sentido. Para terminar, no que diz respeito à questão do Algarve e da reserva de gás natural, a Lei de Bases do Clima, aprovada na Assembleia da República, proíbe a exploração do ponto de vista de hidrocarbonetos. Portanto, está proibido por lei, Sr. Deputado. Felizmente, eu por acaso concordo, mas está proibido por lei. Há uma Lei de Bases do Clima que diz que não pode explorar. Muito obrigado, Sr. Ministro. Dou agora a palavra então ao Grupo Parlamentar da Iniciativa Liberal, o Sr. Deputado Bernardo Blanco. Tem a palavra, Sr. Deputado. Muito obrigado, Sr. Presidente. Para não perdermos muito tempo, tenho 5 perguntas concretas. Peço ao Sr. Ministro que vá apontando. A primeira, relativamente ao acordo, relativamente ao montante, estávamos na dúvida se era 200 ou 300 milhões. Percebo que o Governo já decidiu, para acabar com o problema, é melhor estimar por cima e dizer que são 300, mas calculo que ainda não saiba bem, mas mesmo assim gostaria de insistir em saber qual será a percentagem portuguesa paga pelos portugueses e se a proposta do Governo é que seja um financiamento 100% europeu, saber se é através do mecanismo Interligar a Europa, se é essa a proposta.
Em segundo lugar, assumindo esse financiamento na construção, gostaria também de saber se a manutenção também está incluída nesta proposta de financiamento. Depois gostaria de saber também quando é que o Governo espera que este investimento dê retorno, porque espero que tenham feito algumas contas e já agora saber se há alguma estimativa dos fluxos de hidrogénio para os próximos 10 anos, porque deve haver alguns números que sustentem esta proposta do Governo. Ainda relativamente ao hidrogénio, eu ouço falar dos leilões de hidrogénio desde 2020, depois passou para 2021, 2022, agora já vai em 2023 e eu gostaria de saber a que se deve tal atraso. E para terminar, ainda na ótica dos leilões e até porque os dois governos juntos, de português e espanhol, os executivos, destacaram a importância potencial das fontes de energia renovável offshore e concordaram em cooperar e acelerar a sua produção até 2030, eu gostaria de saber em que é que isto se traduz. Eu já perguntei várias vezes relativamente aos leilões da eólica offshore, ouço falar desde 2020, mais uma vez passou para 2021, passou para 2022, agora já passou para 2023 e eu até gostaria de fazer aqui uma aposta consigo, infelizmente, que eu aposto que passará para 2024 e daqui para o ano estaremos aqui para ver quem é que ganhou a aposta. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Ministro, tem a palavra. Muito obrigado, Sr. Presidente, Sr. Deputado. Anotei as perguntas todas. Quero saber o que é que quer apostar comigo. Temos que combinar os dois o que é que temos que apostar. Eu posso fazer a intermediação. Estou disponível para isso, acho bastante interessante até fazermos isso, engraçado. Deixe-me lhe dizer, relativamente ao montante, eu sei que nós às vezes queremos a resposta perfeita para tudo, mas estamos a falar de estimativas, Sr. Deputado, e portanto nós temos informação de estimativas da REN e portanto quando eu digo aproximadamente 300 milhões de euros é porque é uma estimativa, não tem que cumprir exatamente, digamos assim, ao detalhe. Quando o projeto estiver totalmente concluído, nós apresentaremos. Isto neste momento é uma estimativa, Sr. Deputado. E é mesmo uma estimativa, não vale a pena nos enganarmos. Os projetos começam com estimativas. É assim que se iniciam os projetos. Relativamente à questão do financiamento, sim, é através do programa Interligar Europa e, portanto, que nós procuraremos primeiro a inscrição com um projeto de interesse comum e depois de projeto de interesse comum procurar que tenha essa elegibilidade de financiamento. É esse o caminho que se está a procurar para o financiamento desta interligação. Relativamente ao retorno do investimento, e, portanto, e relativamente à questão do hidrogénio, dar-lhe nota que sim, nós vamos no próximo ano desenvolver esses leilões e dar nota que nós temos em curso um conjunto significativo de projetos, quer ao nível do POCUR, em que nós temos cerca de 40 milhões de euros que dizem respeito a 13 projetos com investimento de cerca de 62 milhões de euros, quer ao nível do PRR, na componente C14, em que nós já lançámos um primeiro aviso com uma dotação de 62 milhões de euros, em que foram recebidas cerca de 40 candidaturas que representam um total de investimento de 380 milhões de euros, e temos um segundo aviso que vai ser lançado de 83 milhões de euros. Se nós, isto são coisas concretas, estão em curso relativamente ao POCUR e relativamente ao PRR. Se nós tivéssemos em consideração todas as manifestações de interesse que temos recebido, nós estávamos a falar de mais de 70 projetos em diferentes estados de maturidade com um nível de investimento de cerca de 10 mil milhões de euros. Eu não digo que necessariamente tudo isto se concretizará, mas é objetivamente uma área que tem manifestado um enorme interesse do ponto de vista da economia e que vai ser uma área de futuro do ponto de vista da produção de gases renováveis e, em particular, de hidrogénio. Depois dar-lhe nota que nós constituímos um grupo de trabalho para o eólico offshore, um grupo de trabalho entre, neste caso aqui, o Ministério do Ambiente e o Ministério da Economia do Mar, e esse grupo de trabalho tem como objetivo até ao final do ano estruturar aquilo que é as áreas em concreto que vão ser alvo neste caso aqui, que vão estar disponíveis
para a instalação de estruturas eólica offshore, bem como aquilo que é a estrutura do próprio concurso. E, portanto, esse trabalho está a ser realizado por esse grupo de trabalho e, portanto, nós acreditamos que até ao final do ano teremos os resultados para no próximo ano iniciarmos aquilo que é o leilão do eólico offshore. E também nesse campo temos tido muitas manifestações de interesse, que nos leva a achar que vamos concretizar os nossos objetivos. Também temos em curso processos de licenciamento relativamente ao interesse que diz respeito ao eólico offshore. E, portanto, há, obviamente, da nossa parte, o enorme interesse estratégico de alcançar os objetivos que estabelecemos. Nós definimos uma meta de até 10 gigawatts de eólico offshore, obviamente que nós não tínhamos compromissos nem em 2020 nem em 2021 relativamente a nenhum leilão. Havia sim relativamente a 2022 e que nós o que fizemos relativamente a 2022 e aquilo que nós fizemos foi a constituição de um grupo de trabalho para preparar aquilo que é o leilão no próximo ano. Muito obrigado, Sr. Ministro. Sr. Deputado, tem a palavra, sabendo que o Sr. Ministro não vai ter tempo para... aí atrás, tenha 1 minuto e 52 segundos. E 51 e 5 centésimos. Muito obrigado, Sr. Presidente. Vou só repetir uma pergunta e dou o meu tempo ao Sr. Ministro para responder relativamente ainda à parte do financiamento. Eu tinha perguntado se a manutenção, se a proposta de financiamento europeu que faremos relativamente à construção, se também inclui a manutenção. E se não inclui, quem é que pagará a manutenção? Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Já não vai querer usar mais da palavra nesta primeira ronda. Muito bem. Sr. Ministro, tem 1 minuto e meio para responder. Tem a palavra, Sr. Ministro. Se quiser usar o tempo, naturalmente. Tem a palavra. Sr. Deputado, não consta da nossa informação que a manutenção faça parte daquilo que é a estimativa de investimento. E aquilo que, obviamente, o que acontece é que os custos associados às infraestruturas são internalizados nas tarifas. É o que geralmente acontece do ponto de vista. Não temos também informação que o custo da manutenção seja muito significativo num projeto como este. Muito obrigado, Sr. Ministro. Quero dar a palavra agora ao Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português, o Sr. Deputado Bruno Dias. Tem a palavra, Sr. Deputado. Muito obrigado, Sr. Presidente, Senhores Presidentes das Comissões, Senhoras e Senhores Deputados, Sr. Ministro, Sr. Secretário de Estado, agradecendo a informação que partilha com a Assembleia da República, eu diria que aos poucos a situação vai se esclarecendo. Na verdade, o que houve a 20 de outubro, o Sr. Ministro já explicou, o que houve em Bruxelas não foi um acordo, foi um encontro onde se chegou a acordo para que haja um acordo. Portanto, houve acordo com A minúsculo para que haja um acordo com A maiúsculo. Esse acordo com A maiúsculo está previsto para a cimeira agendada para o dia 9 em Alicante e, portanto, há o acordo de Madrid de 2015 e, em princípio, haverá o acordo de Alicante de 2022. Uma coisa já se sabe de forma concreta, o governo francês viu confirmado o ganho de causa de que não houvesse cá interligação nenhuma pelos Pirineus, que era desde o início a posição que eles tinham, e que assim se verifica a confirmação. Uma pequena observação, isto não estou a fazer nenhum juízo de valor, é uma constatação, é factual. O que se alcança com o desenvolvimento de interligações energéticas, isto é uma pequena observação àquilo que o Sr. Ministro disse há pouco, isto não será necessariamente mais soberania energética, assim, de uma forma literal, porque o que se alcança, sim, é a possibilidade de novos fluxos para diversificar formas de comercialização, ou na importação ou na exportação de recursos energéticos. Mas, dado que Portugal não é, nem quer ser, pela vontade maioritária, produtor no que diz respeito a esta fonte energética em relação ao gás natural, não é produtor, e há aqui uma situação diferente, é que Portugal é um ponto de chegada de gás natural por via marítima. Espanha não é só isso. Espanha tem terminais para gás natural por via marítima e tem gasodutos, que vêm da África, do norte da África. Ora bem, o que nós estamos aqui a verificar, isto faz lembrar a conversa do mecanismo ibérico. Isto poderá ter alguma relevância para nós e é tema de conversa, tanto mais que estamos todos aqui, mas isto em Espanha tem outro peso, é factual também, e tem outro impacto e outra relevância. Ora, quando o Sr. Ministro há pouco falava da questão eu já voltarei a este tema porque isto depois refere para a questão do racional económico e dos custos associados à operação de abastecimento, mas já lá vamos.
falou há pouco de um custo estimado de 300 milhões de euros para o que falta da interligação, da terceira interligação, no que diz respeito àquilo que ele trouxe, Celurico-Zamora. Ora, estamos a falar, pelo que eu percebo, dos custos estimados para uma infraestrutura de transporte de gás natural. Ora, a adaptação dessa infraestrutura, mais toda a infraestrutura a montante e a jusante, é uma necessidade que decorre do pressuposto do discurso do Governo, que é isto no futuro vai ser para o hidrogénio. E, portanto, nós não estamos, agora compreenderão esta analogia, nós não estamos a falar de uma linha férrea que está feita numa determinada bitola e que tem as travessas com a furação para a bitola que há de vir. Não é chegar lá com a máquina e passar aquilo para o lado. Aqui custa mais. Aqui tem mais que se lhe diga. E eu queria lhe perguntar qual é a estimativa de custos que está colocada relativamente à reconversão, não estou a dizer de toda a rede, mas pelo menos daquele fluxo que esteja previsto para o transporte de, não de gás natural, mas de hidrogénio, porque, do ponto de vista técnico e de engenharia, não é uma operação tão simples e tão rápida quanto isso. E eu gostava de perguntar, objetivamente, o que é que está analisado em relação a essa matéria. Uma pergunta muito objetiva. Depois, queria perguntar sobre a rede de gás natural que existe em território francês, que eu julgo saber que é essencialmente de distribuição. E, portanto, o que é associado a este sistema existe, do ponto de vista de planeamento, para que, em França, passe a existir uma infraestrutura de transporte de gás, neste caso, futuramente logo se vê, para a Europa Central. Ou estamos a falar de uma interligação que faz com que o gás chegue até Marselha e acabou. Há de certeza que há mais do que isso. E a terminar... E para terminar, Sr. Deputado... A terminar, Sr. Presidente, o preço do gás. Porque se o MIB-Gás tem preços que historicamente estão consistentemente abaixo da cotação do mercado de gás na Europa Central, até que ponto é que nós temos mesmo a ganhar no consumo e nos preços que tomamos, relativamente a cotações no mercado de TTF, por exemplo, que tem preços sempre acima, para eles pode baixar, mas para nós o que é que nos acontece? Obrigado, Sr. Deputado. Muito obrigado. Obrigado. Sr. Ministro, tem a palavra. Muito obrigado, Sr. Deputado Bruno Dias, Sr. Presidente. Em primeiro lugar, dá nota do seguinte. A avaliação, eu esqueci-me de dizer isso há pouco na resposta aos anteriores deputados, a avaliação meramente económico-financeira é um erro. Se há coisa que esta crise nos ensinou foi isso. Foi através de uma avaliação económico-financeira que provavelmente se projetou o Nord Stream 2 e depois ficámos dependentes por razões externas à mera avaliação económico-financeira. Isto é válido para dizer o seguinte: os territórios, as regiões, os países ganham com o reforço das suas interligações. Obviamente, se tivermos capacidade para as aproveitar e se tivermos capacidade para as financiar. Claro está que isso são processos que têm que estar necessariamente ser tidos em conta. Depois, dizer que sim, havia um bloqueio da parte de França relativamente aos Pirineus. E França tinha essa condicionante que bloqueava o MidCat, que bloqueava depois, por sua vez, aquilo que era a nossa interligação com Espanha. E França consegue desbloquear encontrando um traçado alternativo. Mas Espanha também, obviamente, fez questão de que o projeto tivesse também já uma perspectiva de futuro relativamente ao hidrogénio. E sobre isso dizer que nem tudo está decidido. Por isso é que a Comissão Europeia também participará do encontro de Alicante. Há um backbone, aquilo que é um eixo central de ligações que se pretende a nível europeu relativamente ao hidrogénio, que exigirá que os vários países vão adaptando ou construindo raiz ou adaptando as suas infraestruturas para a circulação de hidrogénio, que se entende como uma alternativa a outras vias possíveis do ponto de vista da circulação de gases renováveis. E, portanto, o que é que tem que ser feito? Obviamente, os países têm que ir adaptando ou construindo as suas infraestruturas para corresponder a esse desígnio europeu. Se a Europa tem esse desígnio, no nosso entender, a Europa também tem que ser responsabilizada por apoiar os países para podermos chegar a esses objetivos. E por isso é que também para nós é muito importante que se, entre outros aspectos, que se retire daqui uma lição relativamente à excessiva dependência para leste em detrimento da valorização da Península Ibérica. Neste contexto e na atual circunstância é possível fazer uma avaliação
que neste momento o gás é mais barato num território do que é noutro território. Mas a verdade é que, se se pretende, do ponto de vista de maior resiliência futura, o objetivo é que as interligações, o princípio é este, o Sr. Deputado pode discordar, mas que o princípio é que o reforço das interligações permite, num dado momento, que um país procure, digamos assim, reforçar, através daquilo que são, digamos assim, as origens onde uma determinada energia é mais barata, procure, num determinado momento, se necessário, importar para poder conseguir reduzir o custo, o custo da sua energia. E, portanto, no nosso entender, necessariamente o reforço das interligações permite essas opções. Permite-nos a nós, numa determinada circunstância, beneficiar de preços mais baratos, se efetivamente existirem preços mais baratos noutros territórios, permite-nos também ter uma oportunidade de exportação, no caso da produção de gases renováveis. Depois dizia o Sr. Deputado, e com razão, nós vamos ter que depois adaptar a nossa rede para poder maximizar aquilo que é a utilização desta infraestrutura. Tem razão, não significa necessariamente que nós não o podemos aproveitar desde o seu início. Por isso é que o nosso objetivo, a REN tem estudos que dizem que é possível incorporar hidrogênio até 15% na rede e, portanto, nós temos como objetivo maximizar esta infraestrutura e procuraremos na negociação com a Comissão Europeia perceber que graus de liberdade é que temos para essa maximização. E para terminar, não está Sr. tudo Ministro. definido, por isso é que nós vamos ter também este encontro em Alicante. Muito obrigado, Sr. Muito obrigado, Sr. Ministro. Agora gostava de dar a palavra ao Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda, ao Sr. Deputado e Vice-Presidente da 11ª Comissão, Pedro Filipe Soares. Tem a palavra. Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento o Sr. Presidente da Comissão de Assuntos Europeus e cumprimento também o Sr. Ministro e o Sr. Secretário de Estado. Queria fazer uma pergunta muito direta, porque às vezes neste tipo de debates perde-se uma coisa fundamental para a informação pública, que é a temporalidade. E por isso, qual é a estimativa do Governo para que esta nova interligação possa estar em funcionamento entre Portugal e Espanha? E já agora, depois também, entre Espanha e França. Sr. Ministro, tem a palavra. A estimativa que temos do ponto de vista da execução deste projeto, já pressupondo que tinha um traçado aprovado e tinha financiamento assegurado, são cerca de 30 meses. Tem a palavra, Sr. Deputado. Estamos então a correr bem em 3 anos de distância entre o dia de hoje e a existência do projeto, porque tem que levar ainda a parte de autorização ambiental, alteração de traçado, etc. A correr muito bem 3 anos de distância. Isso é relevante porque, desse ponto de vista, parece mais claro que uma parte deste debate ele perde a razão de ser, porque apareceu neste processo que o PSD foi vítima da desinformação das redes sociais, é uma coisa que acontece nos dias que correm. Parece, por outro lado, que o Governo fez um grande anúncio, quando na verdade não há muito para anunciar, porque o Sr. Ministro falou de 3 anos para a execução da interligação entre Portugal e Espanha e entre Espanha e França, não deu nenhuma data, porque ela, creio eu, será muito mais longa, para as alterações internas em Portugal, para adaptar toda a infraestrutura para fazer a ligação até essa interligação, e não por acaso o próprio Governo, quando apresentou a estratégia do hidrogênio verde, não tinha enquadrado a existência desse backbone nacional de ligação do hidrogênio. Porquê? Porque previa que fosse feita uma exportação através de barco. Disse o Sr. Ministro, bem, mas agora há mais uma interligação, quem somos nós para dizer que não a mais interligações? De acordo sobre essa matéria, desde que se salvaguardem 2 vertentes fundamentais. Uma é o direito ambiental, uma segunda é a garantia de que o investimento é um investimento reprodutivo, isto é, que não é investir meramente para gastar dinheiro. Sabemos que isso muitas das vezes acontece com fundos comunitários. A história do nosso país é de décadas em que nós recebemos fundos para investir e nós estouramos com eles. E por isso a pergunta é se considera de facto que há estratégia inerente a este gasoduto ou se ele meramente serve para Portugal poder desbloquear o que era um diferente entre França e Espanha. Obrigado, Sr. Deputado. Sr. Ministro, tem a palavra. Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sr. Deputado. Dar nota que havia bastante a anunciar, porque as interligações dos países demoram. Estamos a falar de infraestruturas de enorme complexidade e de enorme peso. Nós temos compromissos dos outros países para concretizar aquilo que é uma interligação. Não é uma notícia
que não é um pormenor num país, é um aspecto muito importante e que tem um impacto muito significativo no desenvolvimento do nosso país e, portanto, se nós conseguimos desbloquear algo que estava bloqueado e que há vários anos que estava para ser realizado e não estava a ser realizado, bem, não é um compromisso que deve ser desvalorizado do ponto de vista nacional. Portanto, eu não concordo consigo relativamente a isso. Relativamente ao tema da adaptação, nós, quando fazemos um troço relativamente a uma infraestrutura, nós o que vamos procurar fazer é aproveitá-lo o mais que pudermos. E, portanto, não é possível nós estarmos a fazer este investimento sem que ele seja aproveitado. Se ele não for aproveitado, provavelmente não vai ter elegibilidade ou não vai ser financiado. E, portanto, nós temos de ter que progressivamente, com este objetivo temporal que está definido da existência de um backbone europeu, adaptar a nossa infraestrutura para esse backbone europeu, mas à medida que vamos fazendo os investimentos temos que os tentar aproveitar o melhor que pudermos e maximizar a sua utilização. E, portanto, neste caso em concreto, a compatibilização com, por exemplo, gases renováveis que não necessariamente hidrogénio e que possam ser utilizados neste gasoduto. E, portanto, a nossa convicção, e, portanto, por isso é que a REN está a falar com a sua congénere espanhola, está a falar com a sua congénere francesa, no sentido da preparação daquilo que são os aspectos concretos para esta inscrição e para poder ter esta elegibilidade. No nosso entender, isto acrescenta, como disse muito bem, acrescenta alternativas e oportunidades ao nosso país, permite-nos ficarmos associados a um projeto europeu que vai ter, acreditamos todos, com o impacto que o hidrogénio vai ter em termos futuros, vai ter relevância europeia e permite começar a integração do nosso país relativamente a esse projeto europeu. Muito obrigado, Sr. Ministro. O Sr. Deputado tem a palavra. Uma pergunta, nem vou esgotar o tempo, até para dar exemplo a outros grupos parlamentares, uma pergunta muito direta para perceber, do ponto de vista do Governo, se não houver alternativas ambientalmente sustentáveis do ponto de vista de traçado, como é que o Governo lidará com essa realidade? Obrigado, Sr. Deputado. Sr. Ministro. Muito obrigado, Sr. Deputado. Nós procuraremos um traçado que seja, tenha uma declaração de impacto ambiental favorável, portanto temos que ir procurando traçados até encontrar um traçado que tenha uma declaração de impacto ambiental favorável. Não haverá, quer dizer, há razões pelas quais a declaração de impacto ambiental foi reprovada, tinha a ver com uma parte do traçado. Aquilo que nós procuramos fazer é tentar perceber se conseguimos encontrar uma resposta para essa parte desse traçado para contornar o aspecto que justificou a sua reprovação. E aquilo que nós vamos fazer é trabalhar entre a REN, a APA, as entidades, no sentido de procurar uma solução até que consigamos encontrar uma solução que seja aprovada. É um bocadinho aí que temos que fazer, é um trabalho de escrutínio e de análise e de antecipação daquilo que podem ser a avaliação da APA relativamente às futuras soluções de traçado. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Ministro. Dava agora a palavra à Sra. Deputada do PAN, Inês de Sousa Real, e tem 2 minutos, Sra. Deputada, para usar da palavra. Tem a palavra. Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento o Sr. Ministro e o Sr. Secretário de Estado, as restantes senhoras e senhores deputados, e permitam-me, porque não resisto, a vista daqui em relação à direita, a minha veia de feminista não resiste a comentar. Não sei o que é que fizeram às vossas deputadas, que foram corridas aí para a ponta da mesa, mas a visão, de facto, está muito no masculino. Relativamente àquilo que é a audição de hoje, e não podemos deixar de questionar aqui o Sr. Ministro em relação... Eu peço desculpa, senhores deputados, se isto vos confrange, mas... Senhores deputados, eu peço desculpa se isto vos confrange, mas não é menos confrangedor estar aqui sentada nesta ponta da mesa e só ter uma visão no masculino. Relativamente a esta audição, e se me permitem... Eu sei que é incómodo, mas se me permitem... Senhora Deputada, serei muito estrito no tempo. Tem a palavra a Senhora Deputada e continuo porque o relógio está a contar. O relógio está a contar. Muito obrigada, Sr. Presidente. Relativamente à questão que aqui nos traz hoje, dos esclarecimentos do Sr. Ministro, eu não posso deixar de perguntar, pegando nesta questão do traçado, há uma zona que é uma zona considerada protegida, uma área protegida, falo do Golfo de Leão. Esta transição que é necessária fazer, na ligação submarina entre Barcelona e Marselha, a ligação que é necessária fazer não deve constituir um retrocesso em matéria ambiental. O Sr. Ministro falou ainda agora na avaliação do impacto ambiental e, portanto,
portanto, pergunto se de facto estão a ser estudadas alternativas que garantam que áreas protegidas não vão ser afetadas com esta opção. Por outro lado também, porque não nos podemos esquecer que as alterações climáticas não desapareceram como pano de fundo e que esta opção não pode ser sinónimo de que não existe em simultâneo uma estratégia para a transição das renováveis. No que diz respeito ao hidrogénio, o PAN já solicitou o relatório de 2021 relativamente aos apoios da produção de hidrogénio verde e dos projetos de hidrogénio previstos no âmbito do Plano Nacional de Hidrogénio, que foi aprovado pela resolução do Conselho de Ministros de agosto de 2020. Este relatório tem obrigatoriamente identificar os apoios concedidos, a tipologia, quer em âmbito territorial, quer a nível dos beneficiários diretos e indiretos. Ainda não foi enviada esta informação à Assembleia da República, pelo pergunto, Sr. Ministro, quando é que será divulgado este relatório. E, por fim, até porque o tempo é escasso, dar nota de que... O tempo já terminou, Sra. Deputada, por isso... Estou mesmo a concluir, Sr. Presidente. A questão que se coloca é com o tempo que vai demorar a implementar o gasoduto, tendo em conta que são necessárias medidas para as famílias em relação à tarifa social da energia do gás, e bem sei que o PAN tem voltado a este tema reiteradamente, podemos ajudar mais 400 mil famílias, Sr. Ministro, está ou não disponível para isso? Muito obrigado, Sra. Deputada. Os senhores deputados dos assuntos europeus não sei se estão habituados, mas não é a primeira vez que os mamíferos pinípedes vêm a esta Comissão de Ambiente e Energia, os leões marinhos e outros pinípedes que já foram falados na nossa Comissão. Sr. Ministro, tem a palavra. Dizia-me aqui em jeito, muito obrigado, Sr. Presidente, muito obrigado, Sra. Deputada, dizia-me aqui em jeito de brincadeira, Sr. Deputado Bruno Coimbra, dizia que preparasse-me para esta pergunta. Não tenho resposta para lhe dar relativamente a essa área protegida. A única coisa que eu posso lhe dizer é relativamente ao traçado, obviamente em território nacional, e aquilo que é o trabalho que a REN está a desenvolver no sentido da adaptação do traçado que foi inicialmente chumbado para poder cumprir e ter uma declaração de impacto ambiental favorável. Parto eu do princípio, imagino eu que seja esse assim, que os governos de Espanha e de França tenham essas preocupações e que, de alguma forma, tenham essa avaliação de natureza ambiental que é absolutamente necessária. Relativamente à questão dos projetos de hidrogénio, já tive a oportunidade há pouco de responder. Nós temos avisos lançados no âmbito do POCUR, temos avisos também no âmbito do PRR, nomeadamente na componente C14, em que lançámos avisos com dotações de, no caso do POCUR, 40 milhões de euros, no caso do PRR, 62 milhões de euros, com um conjunto de candidaturas que representam no seu conjunto quase 400 milhões de euros de investimento total. Isto foi importante na perspectiva de materializar aquilo que é algo muito concreto que está a acontecer do ponto de vista da produção de hidrogénio e gases renováveis e que corresponde a uma sinalização de interesse destes setores e que significa também que vai ser necessariamente uma realidade no nosso país e algo importante, como a Sra. Deputada sabe. O processo de eletrificação não vai ser total e, portanto, nós vamos ter uma estratégia ambiciosa do ponto de vista da descarbonização que passe pela produção de gases renováveis. Felizmente, o nosso país, fruto também da estratégia de energias renováveis, tem conseguido atrair um conjunto de projetos muito significativos. Não temos ainda pagamentos feitos, mas podemos enviar informação detalhada relativamente aos projetos que foram aprovados. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Ministro. E antes de ir para a segunda ronda, a Sra. Deputada tem sempre o cuidado de usar linguagem inclusiva e diz todos e todas as deputadas, mas não disse leões marinhos e leoas marinhas. Deixo aqui esta nota, porque se usa linguagem inclusiva para os senhores deputados, os leões marinhos terão o mesmo direito. Fica só essa nota. Para a segunda ronda, no caso de querer falar dos pinípedes, nesta segunda ronda teremos agora os vários grupos parlamentares a usarem 2 minutos e a deputada única, se quiser utilizar, terá 1 minuto, não quero utilizar. Por isso, queria dar a palavra primeiro ao Sr. Deputado do PSD, Hugo Martins de Carvalho, tem 2 minutos e eu vou ser estrito nestes tempos. Tem a palavra, Sr. Deputado. Bom,
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento outra vez o Sr. Ministro, os Srs. Presidentes, aliás, e os Srs. Deputados. Eu queria, infelizmente o Sr. Deputado Pedro Filipe Soares não está cá, mas queria deixar nota de que este escrutínio é feito depois de um anúncio oficial do Governo e de um comunicado assinado pelo Governo. Sei que deve estar muito chateado com o Governo e agora classifica os comunicados do Governo de fake news, mas enfim, durante 6 anos não ouvi fazer isso. E também dizer ao Sr. Deputado João Paulo Rebelo que não há desvalorização nenhuma da minha parte do debate. Quem o desvalorizou foi o Sr. Primeiro-Ministro, que já percebeu que o debate não é para ele, então mandou cá o Sr. Ministro e pediu ao PS para vir cá o Sr. Ministro antes, porque o Primeiro-Ministro é que devia ter cá vindo. Eu acabei a minha intervenção há pouco, há cerca de 1 hora, às 14h33, mais ou menos, Sr. Presidente, e ainda não recebi o acordo. O Sr. Ministro foi à televisão e, em declarações públicas, atacou o PSD, disse que o PSD não devia ter falado sobre isto, que o PSD não sabe do que fala, porque não viu o acordo e não conhece o acordo. E eu, mais uma vez, gostava de saber qual é esse tal acordo que eu não conheço e que me impede de estar a falar disto e a escrutinar isto. Portanto, Sr. Ministro, ou entrega o acordo ao Parlamento para que se saiba, ou então pede desculpa. Quer dizer, não há outra hipótese nenhuma, não é? Depois queria, ainda tenho tempo, perguntar sobre as interligações elétricas, porque o Sr. Ministro já disse aqui várias vezes, não, devem ser implementadas aquelas que lá estavam. Aquelas estavam bem, não houve nenhuma oposição a isso. Então, porquê é que o comunicado diz assim? Até vou ler o comunicado em inglês, que é assinado mesmo pelos 3 e compreendido pelos 3. Agreed to identify new electricity interconnections. Portanto, novas interligações. Se as antigas estavam bem, porque é como o comunicado fala em novas, Sr. Ministro? Lamento. Não consigo perceber. E depois, quanto ao financiamento, o Sr. Ministro na televisão também diz, em segundos, diz assim, sendo ou não pago pela União Europeia, é sempre vantajoso para Portugal. E passado 2 ou 3 segundos diz logo, temos que ver se é vantajoso ou não, caso se pague. Portanto, como é que é? É sempre vantajoso, caso se pague é vantajoso, temos que ver, e quanto é que temos que ver? É Muito 5%, obrigado, Sr. é 10%, é 20%, quanto é que está disposto a comprometer os portugueses? Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. O Sr. Deputado Hugo Pires, do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, tem a palavra. 2 minutos. Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Presidentes, Srs. Ministros, Srs. Secretários, Srs. Deputados. Bom, eu queria começar por dizer que hoje foi confrangedor ver aqui a direita nesta comissão conjunta. Em primeiro lugar dizer que não foi a direita que pediu ao Governo e ao Sr. Ministro para vir aqui prestar esclarecimentos. Quem pediu para vir aqui prestar esclarecimentos foi o Partido Socialista. Em segundo lugar, quero dar nota que a oposição, sobretudo o PSD e o Chega, tiveram aqui, pegando aqui numa palavra, tiveram aqui aquilo a que se chama, um ditado popular, que é entraram a leão e vão sair a sendeiro, de fininho, sem dar conta e com um bocadinho de vergonha sobre a discussão que hoje vieram aqui ter. Porque, em primeiro lugar, por exemplo, o deputado André Ventura veio aqui dizer, até veio aqui fazer a apologia do fóssil, quando votou a favor da Lei de Bases do Clima, que impede que hoje Portugal extraia hidrocarbonetos em território nacional. E depois queria também dizer aqui ao PSD que nós percebemos a dificuldade, e eu percebo e tenho consideração e estima pelo deputado Carvalho, e percebo a dificuldade da sua intervenção aqui hoje, porque concorda, mas o seu deputado Paulo Rangel, eurodeputado, que é vice-presidente do PSD, teve aquela declaração, no mínimo, bizarra, em que ele dizia assim, e nisso citação, um acordo sem prazos, sem preço, que não serve o interesse nacional e que não serve o interesse europeu. Em matéria de interconexões, trocamos o valor das renováveis e o potencial de Porto de Sines por um prato de lentilhas. Passamos de cavalo para burro. Isto é tudo ao contrário daquilo que o acordo é. O acordo posiciona Portugal como um dos países exportadores de gases renováveis. Reforça a relevância do Porto de Sines. Melhora a infraestrutura de abastecimento de hidrogénio. E mais, e foi a própria Alemanha, o chanceler alemão, que veio solicitar e dizer que este era um projeto de interesse europeu para terminar, Sr. para a Europa e para Portugal.
E, portanto, a pergunta que eu faço é... Onde é que está o acordo? Sr. Ministro... Não, é de que forma é que esta ligação pode valorizar e também, nomeadamente, a indústria do hidrogênio em Portugal? Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Dou agora a palavra ao Sr. Deputado do Grupo Parlamentar do Chega, Bruno Nunes. Tem a palavra, Sr. Deputado. Sr. Presidente, boa tarde. Muito obrigado pela concessão da palavra. Sr. Ministro, não posso deixar de fazer um reparo em relação à discriminação das senhoras. Eu vou parar, Sr. Ministro, e peço-lhe atenção ao tempo, por causa de não existir condições. Já está? Pronto. Em relação à discriminação, o PAN também não vejo homens no PAN e não é por causa disso que ninguém os vai tratar mal. Em relação ao acordo, esta audição parecia uma rábula de gato fedorento. O acordo, qual acordo? Parece o outro, o papel, qual papel, onde é que está o papel e ninguém vê absolutamente nada. E o que nós queríamos, o que a direita queria, era ter acesso ao acordo. E, de facto, entrámos aqui com milhões e saímos daqui sem acordo. É isso que acontece. Essa é a questão. Em relação à tentativa da lei de bases do clima, sabe, vamos pegar por aí. De facto, nós tomámos uma posição, a conjuntura hoje é outra. A conjuntura hoje, entretanto, aconteceu uma guerra, há toda esta verdade. E vamos já pegar por aqui. Sr. Ministro, neste acordo que nós não conhecemos, e tendo em conta que nas últimas semanas Espanha voltou a reabrir as centrais de carvão, está contemplado no acordo que existe a reabertura de centrais de carvão, porque pegando, por exemplo, naquilo que está a acontecer em Espanha e na medida daquilo que fizeram com o encerramento da central de Sines, que deixaram 100 pessoas desempregadas sem qualquer sorte para onde poderiam ir, perceber se também é estratégico nós revertermos alguma posição ou como é que interpretamos esta posição por parte do governo espanhol. Porque a central que foi fechada em Sines era das menos poluentes da Europa e, no entanto, foi fechada. E foi determinado com aquilo que era uma estratégia conjunta que estávamos a tomar. Entretanto, o senhor diz, em relação ao traçado, bom, isto vai-se definir, mas as contas que temos é que estamos a falar de um valor de 2 milhões por quilómetro. Portanto, isto não vai custar 350 milhões. Isto vai disparar o valor lá para cima. Só que sabemos que o Governo do Partido Socialista o que faz é alguém vai pagar a conta. E por tudo o que entendemos nesta audição, uma coisa é clara. Quem vai pagar é o mexilhão, é o contribuinte, não há mais volta a dar. E para a terminar, última pergunta é mesmo para terminar. Falou-se na questão das bolsas de gás no Algarve, mas queria-lhe também falar das bolsas de gás na Batalha, que foram detectados mais de 12 mil milhões de metros cúbicos e que na altura o senhor Presidente da Partex dizia que devíamos mapear o território nacional. E as empresas que estavam a fazer exploração na zona da Batalha disseram que abandonaram o projeto por falta de apoio do Governo. O Sr. Presidente da Partex é hoje em dia Ministro da Economia. Muito obrigado. Mudou a posição ou há alguma coisa a acrescentar em relação a isto? Obrigado, Sr. Deputado. Dou agora a palavra então ao Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português, Sr. Deputado Bruno Dias. Tem a palavra, Sr. Deputado. Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Ministro, há pouco não houve possibilidade de responder às questões todas. Eu pedi-lhe que ainda abordasse a questão que eu coloquei há pouco sobre a real valia deste projeto do ponto de vista da segurança do aprovisionamento energético da Europa, que é assim que tem sido apresentada, a questão dessa espinha, o senhor chama-lhe backbone, mas de Marselha para lá, digamos assim, tendo em conta a rede francesa, que é essencialmente de distribuição e não de transporte, para que nós saibamos mesmo do que é que estamos a falar, ou para que estejamos a falar de coisas verdadeiras, para que não estejamos a falar e a discutir uma ficção. Nós aceitamos discutir as coisas certas, as coisas concretas, mas é preciso que não se misture ficção com a realidade. Depois, sobre a questão dos custos. Nós tínhamos na nossa abordagem a esta discussão, digamos assim, esta equação em que os custos somados da reintegração do investimento, mais os custos do gás natural liquefeito importado, mais os custos da regasificação e da injeção no gasoduto, mais os custos da compressão e da operação geral do sistema, teriam de ser inferiores ao valor do gás entregue aos consumidores da Alemanha e da Europa Central. Quando nós colocamos esta equação, que eu julgo que não será desprovida de sentido,
o Sr. Ministro responde de uma forma que eu confesso é muito pouco habitual ouvir de um governante de qualquer país, que é o critério dos custos económico-financeiros não pode ser fator de exclusão nem decisivo. A questão que nós colocamos é da racionalidade económica de projetos de investimento. Porque quando nós falamos de um país que não é produtor de gás natural, poderá eventualmente no futuro, com um certo investimento, passar a produzir hidrogênio, essas coisas todas que a gente está aqui a falar. Mas se nós não temos gasodutos que nos alimentem, se enquanto país e enquanto economia somos tomadores de preço no mercado internacional de GNL, em que medida é que o Sr. Ministro considera que este investimento e que este anúncio que se faz ao país e à Europa de que nós vamos ter um gasoduto que ligará Sines a Marselha, é para quê, é para quem e é para quando? E quanto é que custa e quem é que paga? Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. E agora passava a palavra ao Sr. Ministro, que tem 8 minutos para dar a resposta global às 4 intervenções da segunda ronda. O Sr. Ministro tem a palavra. Muito obrigado, Sr. Presidente. Queria responder ao Sr. Deputado Carvalho. Há aqui uma obsessão do Sr. Deputado Carvalho. Eu já tentei explicar e volto a referir. Houve uma reunião política entre o Primeiro-Ministro António Costa, o Presidente do Governo Espanhol, Sánchez, e o Presidente Macron, onde procuraram desbloquear aquilo que era um bloqueio relativamente ao Acordo de 2015. Ao Acordo de 2015. E comprometeram-se a encontrar uma solução relativamente ao desbloqueio, a desbloquear aquilo que era a interligação a gás que havia entre Espanha e França, atualizar a ligação a gás que existia entre Portugal e Espanha, relativamente ao Acordo de 2015, e promover um encontro em Alicante, onde estariam presentes os 3 países e acrescentaram a Comissão Europeia para procurar atualizar aquilo que era os detalhes, em concreto, financiamento, prazos para a execução desse mesmo projeto. Inclusivamente a inscrição do projeto como projeto de interesse comum. O acordo é o Acordo de 2015, que é atualizado pelo desbloquear do entendimento que existiu em Bruxelas. E agora vai haver um encontro em Alicante, onde os pormenores vão ser atualizados. Se o PSD não quiser entender, não entende, mas é estes os aspectos concretos, não há mais nada. O seu deputado, se quiser, o seu deputado pode brincar com as palavras. Ouça, o seu deputado, foi feito um comunicado de imprensa onde se procurou... Se houve... Sr. Deputado, entre quem se explica e quem entende, há aqui um caminho que nem sempre toda a gente compreende a mesma informação. Agora, eu estou a tentar ser claro numa audição, estou aqui nesta audição, estou a tentar ser claro, Sr. Deputado, para que não haja dúvidas em concreto relativamente a esta matéria. O Sr. Deputado tem a informação que quiser, é uma questão de... Pronto, é a informação que quiser. Portanto, no nosso entender... aquilo que é o objetivo em concreto vem valorizar o nosso país, porque permite desbloquear uma coisa que estava parada, que não ia ter qualquer tipo de concretização e desta forma adaptá-la para o futuro e adaptá-la para aquilo que nós acreditamos que é não só ao nível dos gases renováveis, como até o potencial de produtor que Portugal vai ter nesta dimensão. A conjuntura, Sr. Deputado Bruno Nunes, a conjuntura leva-nos a achar exatamente o oposto do Sr. Deputado. A aceleração das renováveis é aquilo que nos permite preços mais competitivos, maior soberania e o que nos permite simultaneamente ter, obviamente, cumprir com os nossos objetivos ambientais. E, portanto, aquilo que o Sr. Deputado faz referência do ponto de vista do carvão, nós procuramos responder ao nível da segurança energética com um conjunto muito significativo de medidas para compensar essa dependência. Quer ao nível de medidas de segurança nas barragens, quer recentemente agora o leilão que vai ser feito pelo regulador relativamente ao mercado de banda de regulação, quer um conjunto de outras medidas e ligações que nós estamos a fazer para otimizar projetos de hibridização do nosso país, etc. Portanto, o nosso país tem um caminho de aceleração das energias renováveis e com isso vai cumprir os objetivos em concreto que pretendemos de compatibilização daquilo que é a segurança energética com aquilo que nós entendemos que é competitividade, com o que nós, portanto, também pretendemos que é de objetivos ambientais, no momento em que nós estamos a discutir todos estas matérias do ponto de vista do papel que cada país pode ter de manter ou não os compromissos ambientais que assume. E relativamente à questão do carvão em particular, mesmo o peso do carvão em Espanha é muito reduzido, é muito
pouco significativo. Portugal, essencialmente, importa de Espanha eletricidade renovável. Essencialmente, é a eletricidade renovável que Portugal importa de Espanha. Relativamente às questões que foram colocadas, portanto, o projeto é um projeto futuro, para o deputado Hugo Pires. O projeto é um projeto futuro que tem como objetivo potencial a capacidade que o país pode ter do ponto de vista de produção de gases renováveis e também vem reforçar a resiliência do ponto de vista da importação, caso exista algum tipo de necessidade. E, portanto, como qualquer projeto de reforço de interligações, tem esta dupla função. Sr. Deputado Bruno Dias, volto a referir que quando nós procuramos responder à adaptação de projetos que existiam pré-existentes para gás e adaptá-los para hidrogénio, nós não estamos a inutilizar as funcionalidades deste projeto para outras utilizações, nomeadamente gases renováveis. E, portanto, independentemente daquilo que pode ser a infraestrutura totalmente completa, que maximize, digamos assim, a circulação de hidrogénio, a infraestrutura estas infraestruturas, se forem concretizadas, poderão ser utilizadas, nomeadamente para o aproveitamento da circulação de gases renováveis, só para dar uma possibilidade de aproveitamento desta infraestrutura. Portanto, estas infraestruturas não são necessariamente exclusivas. Depois, é a nossa intenção procurar, obviamente, maximizar estas mesmas infraestruturas. E, portanto, a racionalidade económica é entre aquilo que é o objetivo que a Europa tem de reforçar as interligações e não ter tanto, nomeadamente a Sul, e, portanto, foi uma evidência nesta crise económica que as interligações a Sul não estavam tão desenvolvidas como as interligações no Centro ou para Leste, e isso foi reconhecido em múltiplas dimensões. Quando nós criámos o mecanismo ibérico de eletricidade, foi pelo reconhecimento das fracas interligações. Quando nós, agora recentemente, aprovámos um regulamento europeu para a poupança de gás a nível europeu, mais uma vez foi criada uma exceção na Península Ibérica quanto aos objetivos, caso venha a ser obrigatório uma redução de gás, porque, mais uma vez, os nossos países têm fracas interligações. E, portanto, a resposta do ponto de vista das interligações tem um objetivo a médio e longo prazo de reforçar aquilo que é a ligação da Península Ibérica com o resto da Europa. E volto a referir, como qualquer interligação, tem dois sentidos. E, portanto, tem um sentido de dar-nos espaço e tempo para a nossa afirmação como produtores de gases renováveis e podermos aproveitar estas infraestruturas para a exportação, e acrescenta alternativas caso o nosso país necessite do ponto de vista da importação. Procurar que este projeto seja financiado a nível europeu, obviamente, diminui o ónus associado ao custo se fosse suportado pelo nosso país. E, portanto, nós o que procuraremos fazer é que este projeto seja financiado a nível europeu para não se transformar num ónus para os nossos consumidores. Diz e bem que, essencialmente, a via marítima vai ser a principal via de exportação, inclusivamente, nós também acreditamos, do ponto de vista mesmo que se confirme, como nós achamos que se vai confirmar, o potencial de produtor do nosso país no que diz respeito à transformação de gases renováveis, nós também continuamos a acreditar que a via marítima é a principal via do ponto de vista de exportação. Não obstante, acrescentar soluções permite ao nosso país, obviamente, não ficar exclusivamente dependente de uma via de recepção ou de exportação de gases. E, portanto, haverá certamente, ao nível de um conjunto de matérias relacionadas ao hidrogénio, um conjunto de definições a nível europeu, a calendarização a nível de investimentos, para a completa estruturação do backbone de hidrogénio a nível europeu, que não está neste momento definido. E, portanto, aquilo que nós estamos a fazer é salvaguardar que um projeto que estava bloqueado, dedicado exclusivamente a gás, passa a ter um nível de adaptação superior do ponto de vista de outras funcionalidades, em particular o hidrogénio. Vamos procurar maximizar esse aproveitamento e vamos procurar enquadrar esse projeto para que seja elegível do ponto de vista de financiamento europeu. São estes os objetivos que nós temos. Para terminar, reforçar as interligações com financiamento europeu, maximizando a sua utilização para aquilo que pode vir a ser o aproveitamento do nosso país, no caso de ser produtor de energias renováveis, como nós acreditamos que será a muito breve prazo. Muito obrigado. Muito obrigado. Eu queria agradecer e despedir e fechar esta audição conjunta da Comissão de Ambiente e Energia e da Comissão
de Assuntos Europeus, agradecer ao Sr. Ministro, ao Sr. Secretário de Estado, agradecer aos Srs. Deputados e também ao Sr. Presidente da Comissão de Assuntos Europeus e daqui a 13 minutos aos deputados da Comissão de Ambiente e Energia. Vemo-nos na sala do plenário juntamente com a COF para estarmos com o Sr. Ministro e com os Srs. Secretários de Estado. Muito obrigado a todos. Boa tarde.